durante o tempo que eu estudei na Holanda, o que mais marcou pra mim é o pensamento crítico holandês. Você ter uma educação questionadora, você entender se aquilo faz sentido, como melhorar e não só seguir as regras. É aceitável você, eu tenho um compromisso agora comigo. Combinava com fazer trabalho com holandês, aí era assim às vezes, vamos marcar amanhã 2 horas? Amanhã 2 horas eu não posso, porque eu estou fazendo yoga no parque sozinha. Você vê que essa inflexibilidade da agenda é um jeito também de saber respeitar o seu tempo. Ter um momento para parar, olhar, contemplar, agradecer, também planejar e se preparar. Fora a qualidade de vida, né? Eu voltei super animado de continuar aí. Eu trabalhava perto da minha casa na época de bicicleta, porque a bicicleta se torna uma parte do seu corpo. Então, para mim foi bem difícil largar essa parte do meu corpo na Holanda. A realmente olhar com distanciamento entre a minha relação com aquela pessoa e a opinião dela sobre alguma coisa ser divergente da minha. Isso é um amadurecimento pra vida, assim. Isso te joga pra frente, te faz crescer, te tira o medo de arriscar. E sem dores, sem tristeza, sem mágoas, porque a gente tá acostumado a não gosta de mim. E aí, nesse projeto, eu comecei a ver os erros como acertos. E isso mudou minha vida, assim. O momento que eu percebi isso foi quando eu entrei no laboratório de impressos e aí eu tava com um disco vinil que eu comprei no mercado de pulgas pra imprimir com ele em laser, né? Aí o monitor do laboratório disse, mas Paula, vai pegar fogo se a gente fizer isso nesse plástico, né? Eu falei, né? Então deixa, né? Fazer o quê? Ele, não. Se pegar fogo, tá tudo bem. A gente tem o extintor de incêndio. Eu falei, caraca, se pegar fogo, tá tudo bem. Eu via que o mindset das pessoas era muito ali no problem solver. Às vezes a gente perde muito tempo querendo olhar, né, achar um culpado, e sendo que o principal é resolver o problema. Tem todo aquele papo que todo mundo sempre fala que as pessoas são como são, e a gente tinha muito na Holanda isso. Eu vi uma pessoa com o cabelo pintado de uma cor esquisita, ninguém olha muito na Holanda, ninguém repara nessas coisas, a roupa, o jeito de andar, de se vestir, de se falar, e isso é real. E eu acho que não só eu aprendi a agir assim, como eu também aprendi a ser assim, né? Que eu poderia ser a pessoa que eu quisesse e que eu não deveria também me importar com o que os outros iam achar de mim, né? O respeito, a não discriminação sobre diferentes situações e grupos sociais. Eu lembro muito bem de estar passeando pela cidade e de passar pelo Red Light District e ter logo na frente um coffee shop e do lado um restaurante com uma família com as suas crianças almoçando. E nada dessas questões da vida dos outros abalarem a vida daquela família seguindo diante o seu domingo ensolarado, sabe? Relação muito mente aberta com coisas novas, com pessoas novas, com culturas novas. Isso é um dos diferenciais, assim, da cultura que acho que a gente podia ter um pouco mais aqui também. É um povo que ele é muito acolhedor e muito aberto. Em nenhum momento, por exemplo, eu me senti um estrangeiro. Eles falaram, né, que iam receber a gente com um café. Aqui no Brasil a gente entende que vamos receber com um café da manhã, mesa farta. Chegando lá, o café que eles estavam esperando a gente era café mesmo, apenas. Uma vez eu tava no trabalho, então toquei o interfone e falei, o que é o lugar X? Não lembro muito bem o nome agora. Ele falou assim, sim. Aí eu perguntei, ok, posso entrar? Ela, pode, a porta tá aberta. Fiquei um pouco assim, ok. Eu falava muito que eles tinham essa coisa muito de até não atravessar em sinal vermelho. Eu acabei pegando isso por osmose. Se você estiver comigo, você não consegue fazer eu atravessar no sinal vermelho. Uma outra coisa que eu acabei trazendo foi a vontade de não deixar o que aprendi lá morrer. Tanto que o fato de dar aula de holandês e fazer com que mais pessoas consigam ter a chance que eu tive. Eu sou de uma família de 13 filhos. Os meus pais jamais poderiam fazer isso por mim se eu não tivesse conseguido alcançar a chance de ir até lá e aproveitar o que eu estudei. Você vê que o aluno que realmente escolheu para a Holanda, ele tem alguma coisa de diferente, sim, quando a gente faz evento com os outros países, sabe? Só de você escolher para um país que não é tão difundido, que é um pouco diferente, que não é a primeira opção que passa na cabeça de todo mundo quando você pensa em estudar fora, que exigiu talvez uma pesquisa um pouco maior para chegar até ele. Você vê que a galera tem uma coisa diferente, assim, no jeito de olhar, nas atitudes e na capacidade de construir também. Eu já tinha há algum tempo um grande interesse em causas sociais, né? Mas o trabalho enquanto advogado e outras questões da vida acabaram me deixando muito longe disso. E interessante que foi a academia que me trouxe de novo para poder pensar movimentos sociais, pensar a possibilidade de ativismo, de mudança social através do ativismo. E isso é uma coisa que eu trago comigo, tanto que eu sou um ativista hoje LGBT
e trabalho em diferentes frontes, tanto no legislativo quanto com coletivos sociais, e sem sombra de dúvida foi a experiência naquele mestrado no ESS com aquelas pessoas que me colocaram nesse caminho. Estar na NRATV me deu certeza do que eu queria fazer. Essas aulas da sexta-feira que eu tinha, que eram práticas, eu fazia, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida, eu gosto disso, eu quero fazer como esses professores fazem, eu quero chegar no nível que essas pessoas fazem. O que eu aprendi lá realmente me garantiu, é isso que eu quero seguir pra minha vida. Hoje em dia eu tô fazendo mestrado nessa área, no programa de Engenharia Química da COP, onde eu estudo como a gente pode fazer os processos de produção de plástico se encaixarem numa economia circular e atenderem os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E essa semana eu fui contratada para fazer isso para uma farmacêutica. O que eu faço hoje, eu trabalho numa empresa holandesa, né, a Arcades, e eu sou consultor ambiental. Então, basicamente, eu pego meus conhecimentos prévios e ponho como consultor nos problemas da empresa, né, dos nossos clientes. Eu trabalho na prefeitura de Porto Alegre e eu tento trazer exemplos de lá, às vezes para ajudar em algum projeto, para poder dar alguma sugestão de ação, até de ação social, ação dentro da própria prefeitura que a gente possa fazer. O nome do coletivo é Coletivo Nau Comum. Basicamente todos foram do Ciências Sem Fronteiras. A gente entendeu assim outro propósito de entender a cidade, entender o que é urbano, o que é o meio ambiente. Tá dando certo. A gente hoje em dia aplica oficinas, a gente já ganhou concurso, ganhou premiações, então assim tá bem legal. Bom, voltando para o Brasil, eu me apaixonei não só por edifícios sustentáveis, como também por cidades sustentáveis. E hoje em dia eu trabalho exatamente com isso. Eu sou empresária, tenho uma empresa de edificações sustentáveis, então eu sinto que eu consigo utilizar muito o conhecimento que eu tive na universidade lá, na minha vida atual, trabalhando por um futuro mais sustentável, um futuro melhor para as nossas cidades e edifícios. Faz 10 anos que eu trabalho para a STC, representando eles em projetos em todo o Mercosul e ajudando em outros projetos na América do Sul inteira. E com isso eu faço evidentemente uma conexão entre dois mundos bastante complementares, mas diferentes também, que são os mundos da logística, do transporte, da educação profissional, entre o Brasil e a Holanda. Apesar da minha formação em engenharia de produção, eu não consegui continuar na área. Eu acabei tendo problemas de me sentir satisfeito exercendo uma função ligada à engenharia de produção. Eu cheguei a trabalhar em algumas empresas, como na Ambev, e eu vi que aquilo não era para mim, infelizmente. Mas enquanto eu estava em Groningen, eu comprei uma câmera para mim, e aí isso acabou me levando para o caminho onde eu me tornei filmmaker, né? Trabalho com edição, filmagem, etc, de vídeos, e também fotógrafo. Logo que eu voltei, eu me senti diferente no sentido assim, você volta com toda essa bagagem, né? Não só de estudos, né? Mas da própria interação com culturas diferentes e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi justamente não querer ficar em São Paulo, né? Eu falei, não, quero mudar, quero ir para outro lugar. Eu acho que isso tem a ver. A vontade de fazer algo diferente, algo novo. A possibilidade de trabalhar como ambassador foi meio que para juntar um pouco dessa saudade e poder rever e conhecer pessoas que tiveram uma experiência parecida com a minha, e também a possibilidade de trabalhar e entregar para as pessoas, para gente que tem a mesma vontade que eu tinha de estudar e fazer um intercâmbio e, enfim, conhecer um lugar incrível. Foi muito gratificante poder colaborar com outros estudantes. Eu sei que é um momento de muita apreensão, de muita ansiedade, de muito nervosismo, e poder dar uma certa luz, dar uma iluminada no caminho e esclarecer para algumas pessoas o como seguir, ou para onde olhar, ou o que tentar, me foi sempre muito gratificante. É uma satisfação e um orgulho, não apenas aqui pela oportunidade, né, de fazer parte desse grupo que também teve, né, experiências similares com as que eu tive, e também a oportunidade da gente passar, né, esse conhecimento, incentivar novas pessoas para irem também ter essa experiência. Foi uma sessão incrível de poder manter minha conexão ao país, né, e assim conhecer pessoas que também sentiam essa falta, que também têm essa conexão com a vida de lá. Eu pude conversar com diversos alunos e contar minha experiência e como é que foi minha vivência na Holanda, quais foram os problemas, os acertos. Foi muito gratificante poder retribuir tudo isso que eu aprendi, como foi minha experiência mesmo, e contagiar outros alunos para também terem uma experiência parecida com a minha ou melhor. Seria impossível fazer qualquer coisa que a gente fez se não tivesse os ambassadors envolvidos. Eles são nossos olhos nas cidades que a gente não tá,
são nossos braços nas cidades que a gente não tá. Eles são sempre muito dispostos a participar, eles acreditam demais na NUFIC e a nossa relação, ela é totalmente uma relação de colaboração, é uma relação de amizade, é uma relação profissional e é uma relação que funciona porque ela é ligada por um elo que é, eu acredito nisso que vocês estão fazendo. Eu consegui trocar muito com eles, assim, eu consegui trazer preocupações que eu achava relevantes. Pô, vamos ter ambassadors de outras regiões do Brasil, porque a gente não tem nenhum ambassador no norte do Brasil. Vamos tentar fugir um pouco do sul e sudeste, pra gente conseguir realmente ter uma diversidade de estudantes brasileiros na Holanda, a gente tem que ter representantes que possam nos ajudar. A primeira experiência, pra mim, ela é muito marcante, em que a gente fez um evento dentro de um prédio, lá é um prédio histórico, antigo, e aí lá a gente se encontrou e fez o evento, e esse foi um evento que se perdurou por algumas edições, eu acho que 3 edições, se eu não me engano. É um evento que todo mundo gostava de ir, que gerava debates riquíssimos. Eu tive essa oportunidade de participar deles, de organizar eles, de conversar. Isso me deu muita experiência, tanto de organização de coisas, como de gerenciamento, mas também os eventos que eu participei fora de Recife. Tem um evento que, pra mim, tá muito no coração mesmo, que foi quando eu me vi mesmo nesse lugar de conectar as coisas que eu tinha aprendido na Holanda com o Brasil, que foi o BSB Crit, que é um evento, é uma corrida de bicicletas fixas. O BSB Crit foi um pontapé muito importante para esse movimento se consolidar mais. E eu me senti muito essa ponte, assim. Fiquei muito feliz de ter acontecido isso. Teve muito a ver, né, com tudo que eu pude aprender com a NUFIC, de economia circular, porque quando eu entrei aqui no Rio já existiam muitos projetos sobre esse assunto. E graças à NUFIC eu podia participar deles. Às vezes era um pouco de bastidores, assim, dando umas ideias. Às vezes era ganhando um convite para um evento que eu não ia poder arcar, ou que não era, o foco não era para estudante, assim. Então isso continuou me deixando motivada para trabalhar com economia circular. Tanto que na universidade que eu fiz graduação, não existia um especialista em economia circular. Eu fui encontrar esses especialistas graças ao trabalho da NUFIC. A interação com os alunos, ela também é uma coisa que eu vou guardar no coração pro resto da vida, assim. Hoje, 11 anos aqui, né, você vê realmente como as pessoas vão mudando de fase. Você vê uma pessoa que era muito jovem, que estava muito ainda numa fase inicial, tentando encontrar o caminho dela, e você vê o quanto ela cresceu na carreira, sabe? Encontrar alguém que está indo buscando graduação e que hoje fez doutorado e que está em outra fase da vida e que está conseguindo trazer muito dos valores dela para a carreira. Isso é uma coisa que a gente tenta passar muito para os alunos, mas é uma coisa que eu realmente vejo acontecer. No âmbito profissional foi o lugar que eu mais cresci de todos que eu trabalhei, justamente por essa mudança de mentalidade que tem dentro da NUFIC, né? A gente vê que tudo é um pouco maior, digamos assim. A gente consegue entender mais as pessoas, respeitar mais as pessoas. Eu aprendi muito isso na minha vida, a respeitar mais as pessoas, a entender todos os lados de todo mundo. Eu acho que isso agregou muito como pessoa para mim, porque eu tinha uma visão completamente diferente do mundo e eu saí da NUFIC com uma visão completamente melhorada de todos esses pontos. Eu quero muito dar de volta para os estudantes o que eu tive, assim, porque eu vejo que o nosso trabalho é fundamental para isso. A gente conseguir facilitar e mostrar para as pessoas que é possível eles conseguirem estudar na Holanda. Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início do interesse de alguns alunos até a aprovação deles, a chegada deles na Holanda, e muitos deles já conseguiram se estabelecer na Holanda, de forma que isso me deixa muito feliz. Eu jamais tinha a certeza de que eu ia conseguir ter essa experiência. Para mim, um grande presente da vida e uma união de forças de várias pessoas que me ajudaram. Para mim, pessoalmente, foi muito importante, porque eu descobri o tanto que eu gosto desse contato com as pessoas e ver o desenvolvimento disso. A gente conseguiu sair da caixinha do senso comum e pensar como a gente consegue atrair estudantes para a Holanda, falando os pontos mais fortes mesmo que a Holanda tem, e de um jeito muito bom. Então, se a gente para pensar, poxa, a semana de mobilidade também que a gente fez junto com o GDF aqui, poxa, eu nem lembro, a gente traiu 5.000 pessoas que passaram por ali durante o dia, então eu consegui apoiar uma bicicletada num dia mundial sem carro e etc. É você falar, poxa, estou fazendo uma divulgação do país, mas estou fazendo uma divulgação de um jeito muito consciente, muito crítico e contribuindo assim também para a sociedade. Quando eu penso nesses anos de trabalho na NUFIC, e que eu acho que faz muito sentido, que é um senso de coletividade, sabe? Eu não vejo as pessoas engessadas nas suas posições, assim. Todo mundo está disposto a trazer ideias, tudo é muito debatido, tudo é muito pensado em conjunto, assim. Tudo que a gente
coloca pra rua, assim, tudo que a gente implementa, eu vejo que tem um pouquinho de todo mundo. Por mais que esteja acabando agora, trabalhar com educação, da forma que a gente trabalha, é olhar pro futuro, né? O que a gente construiu, ele continua reverberando. O escritório tá fechando, mas as atividades que a gente desenvolveu, elas não estão acabando. Elas vão continuar acontecendo e vão continuar impactando na vida de muita gente, que vão levar esse conhecimento que a gente ajudou a colocar um tijolinho ali, e isso vai seguir pra frente e vai continuar reverberando por algumas gerações. E isso que me dá bastante orgulho de mim, do escritório e do nosso time inteiro, de todo mundo que passou por aqui, que é com certeza muito especial. Obrigada, Holanda. Thank you, Holland. Dank you wel. Dank you wel, Nederlands. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. En alsjeblieft, Nederland. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Alsjeblieft. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Doei. Obrigada, Holanda. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Dank u wel, Holland. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Dank u wel. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda, e thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Thank you, well, the Netherlands. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Obrigada, Holanda. Thank you, Holland. And thank you well. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Dank well. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Obrigado, Holanda. Thank you very much, Holland. Thank you well. Obrigada, Holanda. Thank you, Netherlands. Thank you well. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Dank u wel. Obrigado, Holanda. Thank you, Holland. Dank you wel, the Netherlands. Obrigada, Holanda. Thank you, Holland. Dank well.